Olá, galera, tudo bem? Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre indução magnética, que nada mais é do que o entendimento teórico e prático sobre o que é a lei de Lenz e o que é a lei de Faraday. Bom, quanto à contextualização teórica, né? Em meados de 1820, Oersted ele descobriu que uma corrente circulando em um meio condutor gera um campo magnético, né? E esse meio condutor ele pode ser um fio retilíneo longo, ele pode ser uma espira, pode ser um solenoide, pode ser uma bobina, enfim. Com o passar dos anos, Michael Faraday, próximo de 1831, ele se questionou o seguinte: ora, se corrente gera campo magnético, será que seria possível um campo magnético gerar corrente? E ele descobriu que sim. De que maneira? Olha só, nós temos aqui um ímã que naturalmente nós temos a geração do campo magnético que sempre sai do norte e vai em direção ao sul. Então essas linhas tracejadas em vermelho são o campo representam, né, o campo magnético desse ímã, ok? O que aconteceu? Aproximando uma espira circular, por exemplo, deste ímã e logo, claro, aproximando então uma espira circular de um campo magnético gerado por esse ímã, percebeu-se que havia aqui uma produção de uma corrente. Então circulava a corrente por meio dessa espira sempre que ela era aproximada desse campo magnético. E aí, por isso, chama-se corrente induzida. Por quê? Porque a corrente que circula aqui, ela provém do campo magnético que está dentro desse ímã, que é gerado, perdão, por esse ímã, ok? Não necessariamente é uma corrente que vem por meio de uma tensão, né? Não tem nenhuma diferença de potencial aqui. Então, por isso, nós chamamos de corrente induzida, assim como nós chamamos essas linhas que estão em azul de campo induzido. Por quê? Bom, a gente sabe que corrente gera campo, então essa corrente, por mais que ela seja induzida por esse campo em vermelho, ela também gera o seu próprio campo magnético. E aí, veja que nesse caso nós temos dois campos, né? Um que é o campo magnético próprio do ímã, nesse caso, que é esse das linhas tracejadas em vermelho, e um campo induzido, que é esse das linhas que estão em azul, que provém da corrente induzida quando a gente aproxima uma espira de um campo magnético de um ímã. Uma outra contextualização teórica importante é que, conforme a gente vai aproximando essa espira do nosso ímã, aumenta o fluxo magnético e isso visualmente é perceptível, né? Estão percebendo que aumenta-se a quantidade de linhas que está dentro dessa nossa espira circular condutora? E é por isso, então, que quanto maior o fluxo que a gente vai ter, isso refere-se a maior aproximação dessa espira. Quanto mais próxima ela está do nosso ímã, maior a quantidade de linhas que podem entrar dentro da área de seção transversal dela. E esse fluxo, pessoal, ele é dado por essa formulazinha aqui, ó, que é produto de B, que é o campo magnético que está aqui dentro, A, que é a área dessa seção, né, se é o círculo, se é um retângulo, quadrado, enfim, vezes o cosseno de um ângulo. A gente já vai retratar o que seria esse ângulo, tá bem? Bom, fluxo magnético, pessoal, ele tem como unidade Tesla vezes metro quadrado, né? Porque esse cosseno, ele não vai ter unidade. Tesla vezes metro quadrado, a gente chama pelo Sistema Internacional de Weber e que ele é representado pela letra WB. Com relação à angulação, né? Qual seria esse ângulo que a gente multiplica pelo cosseno, né? É o seguinte, imagina que esse azulzinho aqui, ó, é uma dessas espiras aqui, ok? O que acontece? A gente tem um campo magnético circulando como se fosse na horizontal, perfeitamente na horizontal. Só que nós vamos ter um plano que nós vamos chamar de plano normal ou reta normal à espira. Essa reta normal, ela sempre estará a 90 graus, ou seja, sempre estará perpendicular ao plano da área da nossa espira, ok? Porque nós temos, por exemplo, a possibilidade de deixar, por exemplo, essa espira aqui, ó, perfeitamente na vertical, mas a gente pode querer inclinar ela.
E quando a gente inclina, a gente tem menor penetração dessas linhas, e com isso a gente vai ter aí uma modificação do fluxo magnético. Por isso que nós precisamos corrigir a inclinação com este ângulo. Quando ela está perfeitamente, por exemplo, aqui, perfeitamente na vertical, o que acontece? O fluxo, ele também está, né? Ou seja, o fluxo está na horizontal e a nossa reta normal, ela é sempre perpendicular à área. Então, ela também vai estar perfeitamente na horizontal. Com isso, qual que é o ângulo gerado? É zero, né? E o cosseno de zero é 1. Então, a gente não precisa considerar isso daqui quando a espira ou qualquer outro elemento, né? Espira circular, quadrada, enfim, estiver inserida perfeitamente na vertical. Mas se tiver alguma inclinaçãozinha, a gente precisa utilizar o cosseno do ângulo formado entre o campo magnético e a nossa reta normal. Lembrando, então, o campo magnético é o originado, né? E a reta normal, ela sempre vai ser perpendicular, ou seja, sempre fará um ângulo de 90 graus com o plano da área da espira, tá bem? Bom, pessoal, agora a gente vai assistir um videozinho que é bem curtinho, ele na verdade nem é vídeo assim muito teórico, ele é mais uma animaçãozinha, tá? Que vai retratar um pouquinho sobre a lei de Lenz, tá? É um vídeo bem bacaninha, bem intuitivo, né? Eu diria, fácil de ser entendido e que vai nos ajudar a entender esse tipo de conceito. Vamos lá? Lei de Lenz. Objetivo: entender a lei de Lenz e seus efeitos. Antes de começar a explicar a lei de Lenz, vamos executar uma atividade simples. Pegue um tubo de cobre, que é condutor, mas não magnético. Jogue um pedaço de aço para baixo através do tubo. Ele cai rapidamente sob o impulso da gravidade. Agora, através do mesmo tubo de cobre, jogue um ímã. Você verá que o ímã cairá bem lentamente. Por que isto acontece? Este fenômeno pode ser explicado como a lei de Lenz. Quando o polo norte de um ímã em barra se aproxima de uma bobina, o campo magnético se alinha e, por isso, o fluxo magnético ligado à bobina muda. Isto aumenta uma força eletromotriz, de acordo com a lei de Faraday de indução eletromagnética. Esta força eletromotriz induzida, por sua vez, gera uma corrente na bobina e ela flui no sentido anti-horário. Aqui, o movimento das agulhas indica o fluxo da corrente convencional. Esta corrente induzida, por sua vez, gera seu próprio campo magnético, de modo que este lado da bobina, voltado para o polo norte do ímã em barra, age como o polo norte do campo magnético induzido. Assim como os polos se repelem entre si, o campo magnético secundário tende a se opor na aproximação de um ímã em barra e a energia mecânica gasta ao sobrepor esta força repulsiva é convertida em energia elétrica. De modo semelhante, quando o ímã se afasta da bobina, a corrente induzida flui no sentido horário, transformando o final da bobina, em frente ao ímã, no polo sul. Portanto, o polo norte do ímã tem que sobrepor a força de atração entre o polo sul do campo magnético induzido e o polo norte do ímã em barra. Novamente, a energia mecânica necessária para sobrepor a atração é convertida em energia elétrica. Deste modo, vimos a direção da corrente e do campo magnético e o movimento para frente e para trás do ímã em barra. A partir disso, podemos ver que uma força eletromotriz induzida gera uma corrente em uma direção tal que o campo magnético secundário induzido se opõe ao campo magnético induzindo a corrente. Isto é conhecido como lei de Lenz. Para verificar a declaração acima, imagine por um momento que o polo norte de um ímã que se aproxima da bobina induz uma corrente que flui no sentido horário da bobina. Como resultado, a extremidade da bobina, voltada para o ímã, se torna o polo sul.
Assim, devido à atração inerente entre os polos desiguais, o ímã será automaticamente pressionado na direção da bobina, sem desprender qualquer energia mecânica, o que significa que a energia elétrica pode ser produzida sem executar qualquer trabalho mecânico. Isto viola a lei de conservação de energia. De fato, para satisfazer a lei de conservação de energia, é essencial que a corrente induzida flua nesta direção, e este efeito magnético produzido pela corrente induzida vai se opor ao campo magnético externo. Neste caso, o movimento relativo do ímã em relação à bobina induz a força eletromotriz nesta direção, de forma a se opor à aproximação ou retirada do ímã. Agora, vamos voltar ao exemplo que consideramos no início. Neste caso, o ímã cai bem lentamente, porque o tubo de cobre adquiriu um campo magnético modificado com o ímã em queda. Este campo magnético modificado induz corrente no tubo de cobre. A corrente induzida no tubo de cobre, quando gira, produz seu próprio campo magnético, que se opõe ao campo magnético do ímã em queda através dele. Por isso, o ímã cai bem lentamente através do tubo de cobre. Bom, pessoal, é bem bacana, né, esse vídeo pelo simples fato de ele pelo menos nos dar mais uma questão de animação, né? Então é bem mais fácil de entender quando a gente aproxima, quando a gente afasta, qual o polo que surge, enfim, é bem mais fácil de se entender quando a gente tem um videozinho de auxílio, né? Bom, então, pessoal, eu deixei esse vídeo aqui, né? Eu vou colocar lá na nossa sala, quem quiser assistir novamente, e aqui eu trouxe um resuminho dessa lei de Lenz, né? Então, diz o seguinte: se a gente aproximar ou afastar a espira, o movimento será sempre freado pela ação da corrente induzida, tá? Então, na verdade, até aqui, como um complemento, você não precisa afastar ou aproximar a espira somente. A espira pode estar em repouso e a gente aplicar movimento no ímã. O que de fato é relevante e interessante aqui é que deve haver uma diferença de distância, né, promovida ou pela movimentação do ímã ou pela movimentação da espira. Um dos dois tem que movimentar, ok? Bom, então, por exemplo, vamos supor que aqui, ó, ímã aproximando ou espira aproximando, ok? O que vai acontecer? Vai surgir uma força de repulsão, por isso que aqui nesse caso, ó, tem essa flechinha, então tá indo a espira em direção ao ímã nesse caso, ou ao contrário também seria a mesma coisa, mas o entendimento é o quê? Então, esses dois elementos, o ímã e a espira, estão se aproximando, ok? Surge uma força de repulsão, então por isso que aqui está escrito N, né? Que é polo norte, como se fosse um polo norte aqui, né, junto com esse polo norte do ímã. Sempre vai surgir uma força de repulsão quando os dois estiverem se aproximando, ok? Podem ter isso como base. Polo norte com norte, por isso explica a repulsão, né? A corrente será no sentido anti-horário, né? Como que eu sei isso? Bom, logo, se eu sei que esses dois estão se aproximando, eu logo sei que haverá uma força de repulsão entre eles, ok? Força de repulsão. Se eu tenho aqui um polo norte, aqui também tem que ter um norte, ok? E como que eu sei a questão da corrente? Bom, o fluxo magnético, por exemplo, ele tem que sair do norte e lá para o sul. Então, o fluxo magnético está saindo daqui. Se eu sei a direção do fluxo, eu consigo determinar o sentido da corrente. E que nesse caso, utilizando a regra da mão direita, como já foi explicado em outras aulas, a corrente será anti-horário de acordo com o sentido aí da nossa espira, tá? Bom, além disso, né, nós temos também como, nesse resuminho, entender que esses fluxos magnéticos, né, eles serão contrários, né? Então, toda vez que a gente tiver essa força de repulsão, entenda que os fluxos magnéticos serão contrários. Então, por exemplo, o ímã, ele vai do norte para o sul. Então, ó, esse primeiro campo aqui, ó, ele está indo para a direita, ok? A espira, e também pela corrente, né, ela vai ter um fluxo, ó, primeiro ele vai para a esquerda e depois para a direita. Então, esses fluxos, eles serão contrários. Bom, o que não vai ocorrer nesse outro? Então, por exemplo, eu coloquei aqui imã afastando, ou pelo desenho a gente entende se a espira estiver afastando, né? Ou seja, quando esses dois elementos estiverem aumentando a distância entre eles, haverá uma força de atração. Então, se eles estiverem se afastando, e aqui a gente tem o norte,
Então, a espira nós vamos considerar como surgindo nela um polo sul, ok? Quando eu digo esse surgimento, pessoal, é sempre do lado que está conectado, que está mais próximo, ok? Que está face a face com o polo do ímã. Aqui, né, então, se é uma força de atração, então o norte do ímã não muda, mas o polo originado aqui na espira vai ser modificado, vai ser sul, tá bem? Justificando a força de atração. E aí a corrente muda de sentido, né? Essa corrente ela vai ser horário, né? Como que eu sei disso? Bom, aqui, pessoal, os fluxos eles vão estar no mesmo sentido. Porque, ora, ele não sai do norte e vai para o sul. Então, por exemplo, aqui do ímã está saindo do norte e está indo para o sul. Ou seja, essa primeira parte está indo para a direita, ok? Quando a gente está aqui no sul, por exemplo, aqui é o sul, então significa que tem que estar saindo e chegando nele. Ó. Logo, não está no mesmo sentido que anteriormente? E aí, nós entendemos esse fluxo, e aí com isso a gente consegue determinar, pela regra da mão direita, o sentido da corrente. Pessoal, não gosto de dizer assim, decore, mas segundo a lei de Lenz, sempre vai ser assim. Sempre que estiver os dois se aproximando, haverá uma força de repulsão, terão os mesmos polos, a corrente vai ser anti-horária, tá? E os fluxos magnéticos, eles vão ser contrários. Toda vez que eles estiverem se afastando, o ímã, a espira, a condutora, estiverem se afastando, haverá uma força de atração, então um vai ser polo norte, outro vai ser polo sul, a corrente vai ser no sentido horário, e os fluxos magnéticos terão o mesmo sentido, ok? Bom, e aí é o que a gente consegue também resumir neste exemplo, né? Então, o que a gente tem aqui, ó? Temos duas espiras, né? Os mesmos polos, os mesmos ímãs, perdão, né? Só que nós temos as correntes contrárias aqui, consegue perceber? Então, o que acontece, né? Quando está aproximando, eles vão ter uma força de repulsão. Quando estiver afastando, terão uma força de atração. Se aqui é norte, então, o que acontece? Qual o fluxo magnético? Ele sai, ó, pega para a direita e vai lá na esquerda e aí entra. Com isso, a gente consegue, só colocando a mão direita aqui, a gente consegue determinar o sentido da corrente. E o mesmo acontece aqui, ó, tá? Então, ímã está se afastando, surge uma força de atração. Se aqui é norte, aqui é o sul. Sabendo que aqui é o sul, a gente sabe, então, ó, tem que estar, o fluxo, ó, ele tem que estar indo para a esquerda e entrando aqui pela direita. Com isso, a gente consegue também saber o sentido da corrente. Sobre a lei de Faraday, então, né? Então, olha só, dessa corrente induzida, né, que é originado por esse campo magnético do ímã, também vai se originar uma força eletromotriz induzida. Então, aqui, ó, a abreviação FEMI, força eletromotriz e de induzida, ok? Bom, e ele é dado pela fórmula o E, essa força eletromotriz induzida, menos por quê? Porque o campo magnético está sempre se opondo, né? Então, por isso do negativo, a variação do fluxo magnético, que a gente já aprendeu nas primeiros slides, como que calcula, pela variação do tempo, ok? Só que, olha, um detalhe super importante da lei de Faraday, talvez o mais importante, é que o fluxo magnético ele precisa variar para que essa força eletromotriz induzida exista. O que isso quer dizer? Por exemplo, pessoal, aqui pelo gráfico a gente consegue observar, ó, que do 0 a 0,1 segundo, vocês estão percebendo que esse fluxo magnético ele vai aumentando, aumentando, aumentando. Quando chegou no 4, ele manteve-se constante. Quando ele está constante, o que significa, pessoal? Não estou tendo variação de fluxo. Se eu não tenho variação de fluxo, eu não vou ter força eletromotriz induzida. O que isso quer dizer na prática, né, pessoal? Por exemplo, ó, de 0 a 0,1 segundo, quando está aumentando, significa que os ímãs eles estão ou se aproximando ou se afastando, né? E isso faz com que o fluxo ele seja sempre variável. Quando nós temos essa reta constante, linear e constante, o que significa? Que não está havendo movimentação de um em relação ao outro. E isso não vai gerar, se não tem variação de fluxo, isso não gera força eletromotriz induzida. E aqui nessa outra parte, ó, está diminuindo, está decrescendo, né? Ok, mas mesmo assim está variando, né? Então eu estou saindo do 4, estou chegando lá no 0. Tendo variação de fluxo, eu vou ter força eletromotriz.
seja uma reta crescente ou decrescente, tá? Então, por exemplo, de 0 a 0,1 segundo, como que a gente calcula a força eletromotriz originada por meio dessa aproximação e essa repulsão, né, que existe entre o ímã e a espira, por exemplo, né? Então, vamos lá. Qual que é a variação do fluxo? Foi até 4. Menos porque é da fórmula. ΔT, variação do tempo, 0,1 segundos. Quando a gente divide, a gente chega ao valor de menos 40 volts. Quanto que existe de força eletromotriz de 0,1 a 0,3? Nada, zero, ok? Por quê? Porque não existe variação. Se não existe variação do fluxo, não existe força eletromotriz induzida, ok? E de 3 a 0,4 segundos, 0,3, perdão, a gente tem aí a divisão de menos 4 por 0,4 e com isso nós chegamos no resultado de 10 volts, ok? Menos, né, 10 volts aqui. Bom, pessoal, primeiro nós devemos nos perguntar o seguinte, uai, tem sentido realmente, né, o valor aqui do primeiro ter dado menos 40 e do último menos 10? Tem, pessoal. Por quê? Vamos lá, ó. Existe uma relação que é inversamente proporcional entre o tempo e essa força eletromotriz, tá? Isso quer dizer o quê? Que quanto maior a minha força eletromotriz, menor é meu tempo. Então, quanto menor for o tempo, maior é a minha força eletromotriz. Mas o que aconteceu? Olha, eu saí do 0,1 e fui lá para o 0,4. O que eu fiz? Eu aumentei o tempo. Se é uma relação inversa, então significa que se eu aumentar o tempo, eu vou diminuir a força eletromotriz. Então, sim, quanto mais o tempo passa, tende cada vez a ser menor a nossa força eletromotriz, exceto, claro, nos pontos em que ela é constante, e aí, pela teoria, ela é zero. Certo, galera? Então, a gente encerra a parte teórica sobre a lei de Lenz e a lei de Faraday, e aí a gente vai fazer os exercíciozinhos de aplicação para a gente fixar melhor esse conteúdo.